E hoje, em mais um Clube do Sucesso, estamos aqui com Marcos Misturini, um grande barbeiro nato aqui da cidade de Bento Gonçalves, que vai compartilhar uma grande história com vocês. E aqueles que nos acompanharem vão ter muitas dicas passo a passo de como trilhar um caminho do sucesso também. Então fica com a gente, hoje é dia de Clube do Sucesso com Marcos Misturini e meu sócio Julian de Favre. Estamos aqui então com Marcos Misturini, barbeiro e literalmente o cara que mexe com a cabeça das pessoas. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também um grande privilégio, Marcos, ter tu aqui para conhecer tua história, as grandes viradas de chave da tua vida. A gente sabe que tu é uma pessoa que transcende limites, né? Sempre vai além. Quem te conhece lá de trás do caminho que tu trilhou até agora, onde que tá chegando e aonde que vai chegar. Então é muito bom poder compartilhar com quem nos assiste a tua história. Ótimo. Vamos lá, então. Então aí, só pra gente ter uma sequência, conta pra nós da tua carreira. Hoje tu ainda atua, né? Tua carreira toda foi na questão da barbearia em si, né? Com as pessoas. Como é que começou isso lá atrás? Tu conta pra nós, para a gente ter uma sequência assim de entendimento, nós e o pessoal que inclusive nos assiste. Sim, claro. Então, pessoal, a minha história começou logo quando eu finalizei meu ensino médio, há 27 anos atrás. Para entrar no mercado de trabalho era diferente, né? Não era como hoje, né? Então, não tinha essa dinâmica, essa velocidade, esse fluxo de informações e nem tantas facilidades, né? Obviamente que não existiam também tantas facilidades no sentido financeiro para a gente fazer um curso superior, enfim, né? E era uma época em que todo mundo buscava essa qualificação mais superior, né? Aliás, todo mundo meio que sempre segue o mesmo lado, assim, né? Hoje se usa muito esse termo, a manada, né? Então, obviamente que a gente não se dá conta e vive nesse meio e quer seguir isso. Mas, para mim, não era tão possível assim. Então, já naquela época, eu acho que eu já tinha um espírito empreendedor e eu entendi que eu queria trabalhar para mim. Queria ser um profissional, um autônomo, ter um negócio. Então, pensei num curso técnico, que era mais em conta, mais rápido, e eu ia direto para o mercado de trabalho. E depois, sim, no mercado de trabalho eu podia pensar em outros degraus, né? E aí eu fiz o meu primeiro curso técnico, né? Eu trabalho há 27 anos como barbeiro, mas na época a barbearia ela estava em baixa. Então eu fiz um curso de cabeleireiro. Fiz um curso de cabeleireiro e procurei todos os salões da cidade e não consegui uma vaga num salão, né? Obviamente que nem sempre é fácil absorver um profissional que está começando, sem experiência, né? Mas teve uma pessoa que me abriu as portas e foi um barbeiro, para minha surpresa, né? Porque eu não imaginava isso, não é como hoje a barbearia está em alta, né? São nossos modismos, né? O Brasil é campeão dos modismos, né? Então a barbearia está em alta. Mas na época não. Mas é o que tinha, né? Eu disse, bora seguir isso aí. Mas eu tive a grande sorte e foi uma bênção ter encontrado o meu primeiro grande mestre, né? O seu Pérez, um barbeiro já de longa data. Eu tinha 17 anos, ele tinha 63 e já tinha ele tinha uns 45 pelo menos de profissão. Então, ali foi uma experiência não só profissional para mim, porque eu aprendi o ofício de barbearia ali, né? Como eu havia dito, eu não tinha curso de barbearia, né? E também aprendi muito sobre a vida, né? Porque eu com 17 anos eu entrei numa barbearia tradicional, clássica, com um senhor de 63 e a faixa de idade dos clientes era essa aí também. Então foi um amadurecimento precoce ali também, né? Foi uma época que eu vislumbrei também algumas outras carreiras, né? Como eu disse, agora que eu tô no mercado, eu acho que vai ser mais fácil para mim estudar alguma coisa. Então eu tentei concurso público, porque é a questão da estabilidade, né? Isso são coisas que vêm de geração em geração, né? Ter estabilidade, seguir uma carreira, né? Então prestei concurso público, passei e acabei não indo, né? Porque eu já estava me acostumando com aquela vida de barbeiro. E com isso eu fui entendendo das minhas potencialidades, né?
E mais adiante a gente vai falar sobre isso, porque nesse meu caminho chegou um ponto que eu comecei a dar cursos, né? E uma coisa que eu sempre falei nos cursos, que é importante a gente conseguir identificar nossas potencialidades, né? E imediatamente lá naqueles primeiros anos eu entendi que eu tinha potencialidade artesanal, né? Eu tinha uma potencialidade com as pessoas, né? Com o trato, com o cuidado, atendimento. Então eu vi que eu estava no lugar certo, que estava funcionando, né? E assim foram se seguindo os anos, né? Então dá para dizer que tu começou não como já uma questão definitiva, era um meio que tu imaginava que talvez utilizando esse meio tu iria para uma faculdade ou sim. alguma coisa momentânea É. para iniciar. Mas tu teve uma bela escola inicial em função de uma pessoa, né, com mais experiência, né, eu acredito. A gente aprende a gostar das coisas com o tempo também, né? Porque dificilmente a gente ama algo e vai aprender, né? A gente gosta, acha interessante, aprende, talvez se apaixona ou tem amor por isso, né? E obviamente aconteceu comigo, né? Era para ser um degrau, né? Era para ser uma primeira etapa, né? Da minha vida e essa etapa levou 27 anos, né? E colhi muitos frutos, né? Mas é isso, com as vivências a gente vai identificando não só as potencialidades, mas sim o que a gente realmente quer para nós, né? É um processo natural isso, né? E uma coisa que me chama muita atenção, Marcos, porque tu falou que são 27 anos de carreira já, né? 27 com 17, então tá com 44. 45. 45. Isso. Tu consegue sintetizar quantas foram as viradas de chave que tu deu nesse percurso? Porque olha só, o rapaz de 17 anos, adolescente, ainda está construindo um pensamento, Sim. Foi lá, fez concurso, a manada tá indo para cá, para lá. Hoje tu já dá cursos. Hoje tu já é o Pérez. É Pérez era o nome dele? Isso, o seu Pérez. meu mestre. O mestre lá atrás e agora tu tá sendo o Pérez de outros que estão vindo contigo, provavelmente de outra forma. Sim. Antes tu ensinava pela vivência. Hoje tu ensina por métodos. Mas eu sei que no meio do caminho tu empreendeu, tu abriu tua barbearia, se associou a outros sócios, Sim. trilhou outros caminhos. Eu queria que tu falasse de forma... exatamente assim, ó, como foi, né? Quantas foram as viradas de chave que tu deu na tua vida, assumindo novos postos, te trazendo até aqui? Então, eu acho que a partir do momento que eu entendi que aquilo poderia ser uma carreira, né, que se tornaria minha carreira, aí aflora a ambição, né, no bom sentido, de a gente querer mais, ser mais, né? Então, o meu primeiro passo foi mudar por uma outra barbearia, né? Mudei, assim, com a dor no coração, né? Por ter saído da minha primeira barbearia com meu mestre. Mas, obviamente, que ele entendeu, né? E eu tinha que dar outros passos. Então, eu fui para uma barbearia maior, com mais profissionais, porque eu buscava mais visibilidade, eu buscava mais conhecimento, porque quanto maior a equipe, maior é o conhecimento que gira aí. E depois que eu comecei a trabalhar numa equipe maior, veio a ambição de ter o meu primeiro negócio. E meu primeiro negócio foi uma sociedade, né? Dessa sociedade, depois eu virei dono sozinho. Vendi meu carro na época, fiquei a pé 4 meses. Então, isso, de uma certa forma, é audacioso, né? Porque eu vejo hoje alguns jovens que não se permitem alguns, como é que a gente pode classificar, alguns pequenos sacrifícios, né? Ou se privar de algumas coisas, né? Então, pelo que eu me lembro, eu nunca medi esforços para chegar onde eu queria. Então, se eu tinha que ficar a pé 4 meses, meio ano, eu ficaria. Se eu tivesse que vender alguma coisa e tal, porque a minha carreira era o meu futuro, né? Eu tinha que funcionar até uma parte para poder colher a outra, né? Para tudo dar certo. E sim, tive minha primeira barbearia, fui seguindo. Nesses 27 anos, teve um parênteses muito importante. Teve uma época que eu já era dono da barbearia e tinha um colega, né? E eu e minha esposa começamos uma fábrica, né? No setor moveleiro. Uma fábrica de estofados, né? Na verdade, ela tocava o negócio porque era a expertise dela,
né? Mas nós, como casal, juntos, né? Investindo naquilo ali. Chegou um momento que a gente teve que unir forças, né? E eu mesmo sem ter experiência no segmento, eu uni forças porque era nosso negócio. Então, nesses 27 anos eu me ausentei quase 4 anos da barbearia. Depois voltei. Mas esses 4 anos que eu fui para a empresa foi espetacular, né? Porque eu trabalhava com serviços, trabalhava no comércio e eu fui para indústria, né? E para setores que eu nunca tinha trabalhado. Então ali foi uma grande experiência, né? Eu trabalhei, fazia todas as compras da empresa, uma parte do financeiro, quando eu vi eu estava no desenvolvimento, sabe? Porque daí vem essa questão do artesanal, do artístico, né? Então eu já estava me envolvendo com produto e tal. Então foi uma experiência muito boa aí. E voltei para a barbearia quando ela começou a entrar em alta, assim. Quando estava em alta, eu voltei para a barbearia. E aí foi mais uma fase, né? Foram várias, né? Antes de eu ir para a fábrica, a barbearia ela estava em baixa. O barbeiro ele era visto como um profissional, não um profissional tão qualificado, né? O que na verdade é um engano, porque é só uma diferença entre um barbeiro e um cabeleireiro. Na época, os cabeleireiros eles eram considerados os melhores profissionais por ter mais técnica ou por serem mais inovadores, né? Então, nessa época, se perdeu um pouco da barbearia e até se misturou um pouco. Teve um período em que os cortes masculinos eles se comunicavam muito com o feminino por conta dessas técnicas e do domínio. Tu entende? Se perdeu muito do tradicional, o clássico, e se adaptou, né? Alguns cortes. Enfim, foi um momento em que eu também me adaptei. Porque se eu tivesse preconceito ou ficasse relutante às inovações, eu não ia permanecer no mercado. Então eu também trilhei esse caminho. Então ali foi um momento em que eu saí de uma matemática, de uma metodologia que eu tinha de trabalho e fui inteiramente para outra. Mas eu permaneci no mercado. Na verdade, não só permaneci, como eu cresci. E quando eu saí, quando me ausentei aquele momento para ir à fábrica, eu já estava em alta. E aí quando eu voltei, a barbearia estava em outra matemática, sabe? 4 anos, quase 4, parece pouco, mas é muito, né? E nessa tua transição da barbearia para a indústria, de certa forma era um mundo novo. Eu percebo talvez que tu estava encarando, Totalmente né? novo. Mas embora tu já tinha alguma experiência de alguma forma, talvez até com pessoas, porque na barbearia é todo dia tu lidando Sim. com pessoas, com conversas distintas, né? Daqui a um pouco até tu aí tá cortando, fazendo a barba, tu tá ouvindo problemas, ouvindo relato das pessoas, tu é quase, às vezes até um terapeuta de quem tá aí na cadeira. E ao passar para a indústria, que é algo mais, não sei se eu posso falar rígido, né? Mas é alguma coisa mais... tem o seu método, a indústria, né? Então, Mais frio também, mais frio, né? Não é. tão quente que nem... Sim. É algo que tem regras mais definidas, talvez, aí. Tu vê que tem algo que tu aprendeu aí no início que fez a diferença também na indústria? Tu usou de algum conhecimento que tu percebe hoje, eu usei para a indústria. Eu acho que no primeiro momento eu tive mais um choque do que um aprendizado, né? Porque sim, eu vinha de uma matemática totalmente diferente, né? Onde tu trabalha e de uma certa forma tu tem uma descontração, né? É como a gente tá aqui conversando agora e cortando um cabelo, né? Porque é isso que acontece na minha cadeira, né? Eu tô cortando o cabelo e eu tô conversando com o meu cliente. E sim, clientes de vários setores, da indústria, do comércio, vários perfis de pessoas, né? Então, vários comportamentos e muitos, ou a grande maioria, a gente vai estreitando os laços e quando tu vê, vira amigos. Alguns são clientes, né? São mais formais. Então, tudo isso é uma bagagem, né? É tipo uma Barça, né? Sou antigo, né? É tipo o Google, né? Mas enfim, e eu tinha toda essa bagagem assim. Eu fui para a indústria, que é uma coisa mais fria, como tu disseste, né? Uma coisa mais matemática. E tem que ser assim, né? E aí eu tive um choque inicial. O que eu consegui aproveitar do que eu já tinha na indústria foi para relacionamento, sem dúvida, né? Isso para relacionamento na parte comercial e tal.
foi tranquilo. Mas na parte mais maçante, assim, né? Parte mais burocrática, eu tive que aprender do zero. Então essa foi a minha grande experiência, meu grande aprendizado. Entender de um negócio maior, e até quando eu retornei para a barbearia, então ela se tornou muito mais fácil, né? Para mim gerir ela como negócio, por ter tido uma experiência numa indústria, né? E aí eu volto para a barbearia e aí eu vejo ela muito fácil, sabe? Porque antes aquilo era meu mundo, eu vi um mundo maior e mais complexo na questão de administração, né? Mas potencialidades, né? Voltei pro meu mundo, né? Voltei para relacionamentos, né? Mas foi muito bom ter mudado. Agregar, Juliano, né? Tu me pediu, cara, acho que é essa parte mais Mas eu de acho que relacionamento. tu já me respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que como seria esse retorno daí que eu da falo indústria. muito, Não, né? não, mas é legal porque aí complementa esse teu retorno daí, então, da indústria de volta à barbearia. Sim. E aí que tu disse, foi mais fácil, né? Porque então é essa jornada que é o nosso objetivo aqui no Clube do Sucesso, que às vezes a pessoa não sabe para onde está indo. Ela Sim. enxerga a dificuldade, mas passando esse tempo, passando as etapas, passando as dificuldades, tu olha para trás, tu liga os pontos e tu vê que talvez tudo foi necessário tu passar, tu aprender as dificuldades, os êxitos, para tu chegar ao momento que tu chegou. Então eu acho que sempre o nosso fundamento é esse, é encontrar o sentido e nunca desprezar aquilo que tu passou. Porque seja nas dificuldades ou seja nos aprendizados, tudo vai te levar para algum lugar. Certo. Tu sabes que hoje ao meio-dia, né, falando com um amigo meu, almocei com um amigo, e a gente estava falando justamente sobre mudanças, né? O quanto elas são importantes na nossa vida, né? Sejam elas profissionais ou pessoais, né? Basta a gente se permitir uma vez e ter a experiência para entender que elas são necessárias e ficam mais fáceis, né? Então é tipo, tu comprar o primeiro carro é difícil, depois é só um carro e tu vai trocando, mas o primeiro carro para te comprar, para te chegar e ter ele, né? E depois tu vai trocando, ou a primeira casa, enfim, né? Mas quando tu te permite as mudanças, tu vai te fortificando e tu vai entendendo que sim, tu tem que mudar. E que não é difícil. E aí o mundo fica sem muros, né? Acabou os muros. É só seguir. Então eu acho muito importante as mudanças. Sabe, Misturini, que tu me fala uma coisa que é fantástica, assim, para todo mundo. Não é difícil mudar. Não. E aqui eu trago pontos de mudança que são muito chaves aqui. Venda do carro para investir na empresa. Ficou a pé. Sabia que tinha um ônus e o bônus dentro daquilo. Um objetivo maior. Toda mudança gera ônus e bônus. Certo. Ela vai te deixar desconfortável. Ela vai te gerar um momento de incerteza. E Sim. isso faz parte da mudança. Total. Se der tudo errado, tu pode escrever um livro que vai ensinar as pessoas a não fazerem errado. Ou seja, tudo se transforma em oportunidades, né? Quando é que tu vai para a indústria, que daí tu deixa de lado a tua... E eu tô compartilhando isso de novo como review, assim, do que foi falado, tá? Claro. Pra gente trazer os insights para as pessoas que nos acompanham, porque muitas vezes o cara, ele tá pilhado na história, massa, mas ele não tá vendo todos os sinais que estão falando aí. Quando que tu vai para a indústria, daí tu sai da logística do conversar, daquela... a questão do serviço, ele permite isso, muito relacionamento, né? E tu serve ao próximo, né? Descontração menos e tal. peso. Eu já vou te dar a dica aí do que tu pode fazer pro teu futuro nessa onda de internet aqui também. Aí tu vai para a indústria, um negócio bem mais quadrado, bem mais rígido, como tu falou, aonde que tu sai do ponto A pro ponto B e aquilo, né? Produção, commodity, tudo isso. Mas aí quando que tu volta com a bagagem pro teu negócio, pro teu serviço, o que acontece? Eu falei assim, volta triunfal. Porque aquele negócio que em determinado momento poderia parecer complexo no início da tua jornada profissional,
ele passa a ter 1 milhão de possibilidades. Aonde que tu daqui a pouco, pelo processo de construir e produzir um estofado, desde a chegada da matéria-prima, a manufatura, a preparação do produto, a venda, a frete, tudo isso, que tu vê que é uma série de processos do início ao fim, tu já diz assim, não, peraí, agora qual é que é o meu negócio? Não é só cortar cabelo. É cortar cabelo, é gerar experiência para quem tá aqui, é ter uma bebida, que eu sei que tem umas bebidas top para quem vai lá contigo hoje, né? Porque daí o serviço ele vai se aprimorando. Não, agora eu já posso ensinar, daqui a pouco eu posso multiplicar, daqui Gerar a pouco tu é o professor, mais, né? Tu é o professor do Brasil. Processo, né? É a música boa, determinado cliente que entra, já tá esperando com a música. Já sabe que o cara gosta daquilo. E aí daqui a pouco tu tá um grande mentor de futuros donos de barbarias e que querem cortar cabelo e tal. E aí o teu mundo, que era a tua cidade, que foi a indústria, que foi teu bairro, que foi teu estado, daqui a pouco é o mundo. Porque te permite chegar e hoje tem ferramenta para isso. Sim. Hoje, na verdade, qualquer coisa que tu faz é possível replicar onde que tu faz, principalmente quem é da área de serviços. Quem está na área de serviços hoje, que potencializa a comunicação e consegue entender de método e processo, pode ter um produto à venda. Pode demorar 1 ano, 2 anos, tem gente aí que vai demorar. E aí eu vou trazer a Fernanda Toqueto, Julian, pra cá. Sim. Fiz uma imersão com ela esse final de semana. Sai do Rascunho o nome. Indiquei pro Julian, ele vai fazer também. Depois vai entrar no grupo dos 100 empresários Titanium, que agora eu tô num grupo com 100 empresários aqui do Brasil, onde que a gente vai ser treinado por cara que nem Joel J, CEO da Disney, esses caras aí. O Julian vai estar junto também. Estamos criando o Titanium Serra aqui com as meninas, só eu sou de homem aqui, tô com um timaço de gurias que vão vir para cá. Mais um motivo para que. Mas olha o que aconteceu. Como é que é a regra do jogo? A regra do jogo ela tem algumas etapas. Primeiro tu vai no treinamento. Aquele treinamento mexe contigo e diz assim, cara, eu tenho que dar um próximo passo. Porque a rotina, a repetição pode virar uma disciplina da tua vida. Onde que antes tu só ficava repetindo para te aprimorar, hoje tu faz isso naturalmente. Essa Fernanda Toqueto, eu tirei o chapéu para ela, tá? Ela fez a mesma trilha, foi lá, fez a primeira palestra, participou da palestra do cara, fez a primeira imersão com o cara, fez depois a segunda, terceira, quarta imersão com o cara, e aí chegou no grupo top 10 do cara. E ele chegou e falou assim para ela, nós se selecionamos para estar com nós. Só que agora é 250 pau o investimento que vai fazer. E tu tem que pensar logo. Trabalhou com a escassez, né? A demanda aí rápida. E ela disse, tu aceita um carro? Tinha uma X6. Aí tá o momento de vender um carro até super valorizado. Agora lembrando disso aqui. Não, lembrando disso aqui. Porque a tabela né? 50% acima da FIP, né? Não. Tudo é negócio. Tudo é negócio. Mas era FIP, né? E ela ligou pro marido e falou assim, ó, vou entrar. Ela tá virando sócia dos caras hoje. Essa mulher vai voar aqui de Nova Roma, que agora tem lajeado. Fazem 18 anos que ela trilha, é psicóloga. Hoje ela encontrou seu método. Tem pessoas que são praticantes do método, acreditam no método, e ela cria uma relação de permanência dentro do método. Ou seja, e ela fala, e hoje eu repeti uma frase dela, é um pouco diferente, eu já dei uma mudada para mim. Que metade é a responsabilidade dela, 50% ela é responsável pelo resultado, agora os outros 50% dependem de ti. Eu não tô aqui para carregar ninguém, mas eu te digo por onde que tu tem que trilhar. Eu te digo como tu tem que trilhar. Tu tem que executar o caminho. Então, como várias pessoas para poder chegar mais à frente... É o seu Pérez, né? Quando tu chegou, dizia, eu te ensino, uma tesoura é tua, né? A lâmina, né? Basicamente. Mas aí, como na nossa vida, isso é um exemplo, e agora eu vou compartilhar falando com quem está nos assistindo, como na vida nós precisamos de sacrifício e ousadia. Porque ninguém da noite para o dia consegue chegar. O Misturino está aqui, são 27 anos trabalhando nisso. Saindo, se submetendo a condições que ele não tinha, de conhecimento como da indústria, sem saber o que ele ia fazer o certo lá, mas ele foi lá, aprendeu, se desenvolveu, chegou em determinado momento, agora eu vou voltar. E voltou melhor, porque aprendeu. Ou seja, a vida é feita de desafio, a vida é feita de constância, a vida é feita de aprendizado, de compartilhamento, de ensinar o outro. Não conseguimos da noite para o dia, a menos que tu queira ficar apostando, que tu pode fazer aposta, jogo,
né? Que também é outra coisa. Ou tu tentar investir e daqui a pouco ser a bola da vez nas ações, né? Tipo de investimento assim. Porque sem esforço, sem ousadia, não tem como a gente avançar. E é um belo exemplo, eu fico muito feliz de ouvir tudo isso, porque quantos insights interessantes tem aqui na tua fala. E eu vou aproveitar aqui, tu falou em compartilhamento, né? O nosso Clube do Sucesso está cada vez mais à frente e vai ter novidade. Vai estar entrando no canal 14, canal aberto na televisão. Misturino, provavelmente o teu programa já vai estar para quem vai estar nos assistindo. Olha ali. Então acompanhe que o Clube do Sucesso está trilhando também o seu caminho e é muito bom a gente compartilhar. Esse é o nosso grande motivo. É isso aí, recado dado pra galera aí, eu sei que a galera gosta de dar. Parabéns para essa dupla aí. E outra coisa, só juntando esses componentes aí, entre as dificuldades, tem a decisão, né? A decidir, e eu estava estudando esses tempos atrás, quem toma decisões mais rápidas ganha muito tempo, porque se é para errar, ela erra e corrige, né? Mas às vezes a decisão, ela tá sempre querendo uma certeza de algo de sucesso, mas não tem. Então a decisão, mesmo que tu tenha, às vezes não tem essa certeza, ela sendo tomada logo, tu chega no finalmente porque tu vai trilhar o caminho se é certo ou se é errado. Então a decisão junto nessa fórmula, nesses ingredientes aí, é o que tá andando junto. Eu acho que junto com o fato de se permitir, isso já auxilia a tomada de decisão, né? Eu diria. Eu acho também muito importante a gente sempre estar atento e fazer as leituras, né? Atentos aos sinais e fazer as leituras. Leituras do quê? Do mercado, por exemplo, né? Porque se tu faz uma leitura do teu mercado ou de algum mercado, até que não seja teu, tu vai entender as demandas, o que tu pode melhorar, fazer, incluir, né? Ou mudar. E com o passar do tempo, né? Tu te permitindo, tomando essas decisões e trilhando novos caminhos ou dentro mesmo do teu caminho, se aperfeiçoando, sabe, como eu fiz alguns cursos e não na minha área, mas para desenvolvimento pessoal, profissional, e a gente vai agregando, tu constrói o quê? Eu acho que uma coisa que todo profissional procura, seja autônomo ou uma indústria ou um produto, a identidade, uma assinatura. E aí, quando tu atinge isso, aí são outros patamares, né? Aí tu tem uma caixa de ferramentas na mão, que ela pode não ter 50 ferramentas, mas tu tem as 10 melhores para ti. Não são as 10 melhores do mundo, mas são as tuas 10 melhores. E isso começa a te tornar único, te dá uma assinatura, né? E aí tu vai para um outro processo de construção da tua carreira, né? Tudo isso vem de encontro ao que a gente estava falando. Se permita, aprenda, né? Saia fora da caixa, né? Se usa muito esse termo hoje. E eu lembro que num dos últimos cursos, se não o último, acho que foi em São Paulo, que eu falei para a turma que se usa muito esse termo sair fora da caixa. E sim, a gente tem que fazer isso, mas tu tem que tomar cuidado também para não querer absorver tudo de todo mundo, né? Senão tu nunca vai ter a tua caixinha. Então eu disse para eles, eu já tô na minha caixinha, eu não preciso sair. Aqui já tá quentinho, tem tudo que eu preciso. Eu tô trabalhando com o que eu construí aqui, né? Então é importante que a gente saiba, existe um limite também, né? Porque quem muito busca, acaba Se perdendo às vezes até, acumulando, né? Vai acumulando e tem que ir largando e aquilo, tu fica com um fluxo ali, mas nunca para. Nunca vai se fundir a ti como profissional. Isso eu acho que vale para qualquer setor, né? Como eu disse, indústria, produto, né? Marcas, a gente sabe disso, né? Sim. Eu queria que tu passasse uma questão, porque muitas vezes a gente acaba falando conceitualmente das coisas e tem pessoas que pegaram aquela tua frase e disseram, é isso que eu preciso para mim, mas não sei como fazer. E tu falou assim, eu leio o mercado, eu busco isso. E eu queria que tu falasse para aqueles que são empreendedores também, mas eu queria que tu compartilhasse como tu lê o mercado
no teu negócio? Aonde que tá vindo os sinais? Da onde que vem? É com o feedback do cliente? É a tendência da moda? Tu tá vendo uma revista que tá aparecendo um monte de galera com barba nova e tá vindo um outro estilo de cabelo também? Como é que é isso? Ou é puro feeling, assim? Tu sente um negócio no ar e tu diz, cara, eu acho que eu vou andar pra lá. Olha, eu acho que nesse sentido esse é o meu sentido mais técnico ou mais frio, né? Como que se fosse a minha parte na indústria, né? Meu sentido mais matemático. Eu não diria que é um feeling, sabe? Eu diria que é uma fórmula, sabe? De entender o que está acontecendo. Então, para isso, primeiramente, a gente não pode estar preso a conceitos, né? Não pode ter, obviamente, soberba, e isso às vezes se tem e não se dá conta, né? De entender que o que tu tem pode não ser o melhor, ou é bom e pode ser melhorado. Então, sim, aí tu abre uma janela para o conhecimento, tu abre uma janela para tudo. E é uma coisa muito, muito grande, né? Porque eu nunca foquei somente no que eu tô fazendo. O que que é uma tendência de corte de cabelo ou barba? Não, eu foquei num todo, sabe? A minha clientela são homens, né? O que os homens vivem hoje, o que para eles tem valor na experiência, né? Porque a gente não vende só um serviço, né? A gente vende uma experiência, sempre vendeu. Hoje se fala muito mais do que isso, mas na verdade a gente sempre consumiu isso. Hoje a gente dá nome, né? Então, assim, qual é a experiência hoje? Bom, envolve muita coisa, né? E nesses meus anos eu fui e voltei, né? Hoje, o meu momento dessa minha leitura do que eu deveria fazer foi o momento que eu mais rebusquei. Foi o momento que eu mais busquei, voltei para as minhas raízes, para minha essência, porque nesses últimos anos o amadurecimento profissional foi maior e eu entendi que o que eu tinha desde lá de trás, que foi permanecendo, eu tinha que juntar e entregar de uma forma única. Então, uma frase que eu sempre usei nos meus cursos também, o menos é mais, porque eu vim dessa época do menos é mais, né? Então, cara, é bem uma fórmula, assim, eu acho que não é feeling, né? É olhar um todo, assim, é essa vivência com as pessoas, é sentir isso, é o cliente chegar e dizer que, cara, a nova sensação do momento é não sei o quê, ou a música é aquilo, e a roupa, e a arquitetura, moda, tecnologia, e tudo isso vai mexendo com a tua cabeça, e de alguma forma tu tem que transferir isso no teu trabalho, no teu produto ou serviço, né? Eu acho que é bem mais amplo do que só olhar o básico, sabe? Tipo, ó, tu vai fazer só xícara, cara, sei lá, alguém já inventou uma xícara com uma alça diferente, né? Da onde veio isso, né? Tipo, design é uma coisa que... Então, é isso. Eu acho que é bem amplo, né? Mas tem uma característica talvez muito importante que leva a tu ter essa leitura, que é a escuta. A escuta. Porque eu percebo, por exemplo, no teu ramo, o cliente abriu a porta, tu não vai chegar para ele e já começar a dizer o que muitos vendedores fazem. Eu faço barba, faço cabelo, faço ondulado, faço isso, faço aquilo. Não. É como tu quer. Né? É tu chega pro cliente como tu quer. E eu me aprimorando em vendas, eu entendi que tu tem que saber o que o cliente quer antes de ficar oferecendo o que tu tem para vender. Ou seja, porque na conversa e na escuta é onde tu vai pensar o que tu oferece, no que teu cliente vai se transformar com aquilo que tu oferece. Né? Então, essa escuta de um, escuta de outro. E quando ele fala em escuta, é entender a necessidade do cliente e ver se realmente tu tem o que conseguir entregar para ele. Não simplesmente obrigar ele a querer aquilo que tu tem para vender. Juliano, cara, foi uma coisa muito importante. Porque eu acho que nesses últimos anos aqui, tudo evoluiu muito, né? Não só no meu segmento. Todos os consumidores, eles estão mais atentos, eles têm mais informação. Tipo, no moveleiro, o cara vai mobiliar a casa dele, ele já sabe a densidade do MDF, espessura, ele já sabe a resistência de um puxador ou qualquer coisa. Questão técnica, né? Toda questão técnica, porque hoje
Hoje é como a gente disse, é fluxo de informações, todo mundo está muito bem informado, né? Então, eu entendi nesses últimos anos, depois que eu voltei da indústria e vim para a barbearia, que ela teve uma mudança total, que deu um boom, que eu tinha que me reinventar. Quantos anos fazem, só pra gente deixar registrado? Isso. Vai fazer 8 anos que 8 eu anos já. voltei. E fazem uns 10 que deu o boom da barbearia. Começou na Europa, né? E logo se disseminou, né? Começou em Roterdã, na Holanda. Dois punk, dois cabeleireiros decidiram montar uma barbearia clássica, né? Não só clássica, tradicional, e viralizou. Enfim, os caras, eles recriaram a barbearia. Inclusive, há 5 anos atrás, eu fui para lá, fiz um curso com eles, atendi nessa barbearia, né? Então, é uma coisa muito diferente. Foi uma experiência legal. Foi justamente no momento, há 5 anos atrás, né? Vai fazer 8, quase 8 que eu voltei. Voltei para um mercado que eu fiquei fora 4 anos e não Tava entendi. diferente. Tava diferente. E aí eu comecei a buscar informação e esses 2 primeiros anos eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Aonde eu tenho que me encaixar? Com o que eu fazia e o que é agora. Até que eu tive um estalo e entendi, sim, é isso. Eu sou isso, então eu vou seguir. E aí que eu busquei mais informação. Toda essa conversa chegou aqui por conta que tu disseste, o cliente chega e tu pergunta o que ele quer. E sim, a gente empresta ouvido, porque a gente quer ouvir, quer entender melhor a pessoa e poder dar o melhor. Mas eu entendi nesses últimos anos o quanto é importante tu ter conhecimento técnico. Porque uma pergunta que eu sempre faço para o meu cliente é: o que você quer? Agora, se você não tem certeza, eu posso te dar uma opinião? Então, eu já dei mais uma possibilidade para ele. Normalmente o cliente diz sim, porque ele entende, pô, se ele ofereceu, então vamos ver o que ele tem para oferecer. E aí entra a questão técnica, né? E aí eu faço a minha leitura como profissional. Bom, o que eu vou te dizer é na minha visão profissional. E normalmente quando eu faço um primeiro atendimento é quase que uma aula, né? Então muitos clientes, depois do primeiro atendimento, eles me dizem: ô Marcos, tu não corta só o cabelo, tu dá uma assessoria. Sim, eu dou uma assessoria. Porque eu quero saber por que tu não usa um produto no cabelo. Porque o meu cabelo não fica legal. Mas que produto tu tá usando? Como que tu tá passando? Como tu lava o cabelo? Como tu seca? Eu não seco. Por que não? Porque... Não, eu vou te ensinar. Então, esses últimos anos eu me reinventei, né? Busquei muita técnica e conhecimento e eu vi que isso é uma coisa que faz a diferença no mercado competitivo, porque muitas vezes, por mais que o cliente tenha informação e tu deixe ele escolher, eu já vim com uma opinião formada. Sim, ótimo, mas se tu quiser, eu tô aqui. Só o fato de tu te propor a isso já te põe num patamar diferente, né? Sim, quiser experimentar algo novo que nem ele às vezes sabe que seria possível nele. Isso tu leva para a questão das consultorias nas empresas, né? Às vezes as empresas elas estão tão atarefadas com a sujeira embaixo do tapete que quando começa a mexer, tu acaba criando possibilidades para o próprio empresário que ele começa até a gostar melhor do próprio negócio que ele tem. Então, às vezes, o que era talvez insatisfeito começa a virar possibilidades de mudança da própria empresa, né? Que o conhecimento é relativo, né? Porque muitas vezes a gente entende de algo verdadeiramente, mas não. A gente é amador. O profissional é profissional, desde que ele seja bem qualificado. Por mais que a gente entenda, um profissional bem qualificado, ele pode te dar outro norte. Ou resolver um problema que tu acha que não tinha como resolver. E não estou falando só de cortar o cabelo. Falando de qualquer coisa, não só serviço ou produto. Né? Não, e é um grande desafio. Se agora a gente for pensar de funil de vendas, que tu estava falando aí de script de vendas e tal. Quando que eu trabalho com consultoria também, mas tem um hotel que presta serviço. Então, o nosso serviço é baseado em várias opiniões. A gente tenta encontrar entre todas as opiniões um caminho, e esse caminho a gente tenta encontrar públicos que queiram estar dentro desse caminho, ou seja, viver a experiência. Isso aí. E eu tento multiplicar dentro desse público-alvo pessoas que gostam daquilo também, daquele formato de negócio e tal. Mas agora aqui é o contrário, né? Porque eu vejo uma grande dificuldade quando que tu é um cabeleireiro, principalmente cabeleireiro, e agora também barbeiro, porque os homens eles estão cada vez mais vaidosos. Né, vi de homem que está trabalhando com preenchimento, que está colocando botox,
né? Eu já vou dizer, eu já botei 2, 3 vezes Botox aqui. E tá na hora de colocar de novo. Porque isso me deixa melhor. Cara, eu gosto de acordar de manhã, me olhar no espelho e dizer, cara, que massa, velho. Eu tô bem, eu gosto de me olhar bem, né? Eu vou pra academia porque eu quero estar saudável. Agora fiz o meu check-up, cara, 3 anos, né? Mentira, 2 anos e meio lutando aí, cara. Um pouquinho por semana para ter um resultado melhor e pai, foi a melhor vez, assim, sabe? Tu ficar feliz porque tem evidência real. Agora, eu chego lá na tua barbearia, daí eu olho, bom, primeiro, eu nunca fui lá. Se eu cheguei lá, já tem alguma coisa que é um estalo. Por que esse cara veio aqui? Ou alguém indicou, mas ele tem um ponto de dúvida em relação a quem presta o serviço para ele. Porque eu tenho 42 anos. Eu fui cara do Vitalino. Você já ouviu falar do Vitalino? Sim, com certeza. Um dinossauro que cortava cabelo que ainda aqui. Tá nativa. Que tá ainda nativa, deve estar com 70 anos. Porque eu era novo, cortava lá. Depois veio o Predebon. E aí tu vai sempre cortando. E aí, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Às vezes acerta, às vezes erra. Aí tu começa a crescer um pouco mais, tu diz assim, bah, tem um cara descolado. Então tu vai naquele cara, por quê? Porque, bah, ele tem tatuagem, eu também tenho tatuagem, o cara... Alguma coisa identifica. Então criou primeiro um momento de rapport aí, né? Isso. Cara, eu me identifico com ele, bah, legal, vou lá. Aí quando que tu chega, porque tu tá acostumado naquele erra certa, mas tu tá vivendo aquele, né? E daí de repente tu vai num outro cara que vai fazer o que tu quer. Só que como tu não é cavaleiro, diz, eu gosto mais cheio aqui, mais curto aqui. O cara sempre dá o código, tu tem que acertar qual é o código. Às vezes nem ele sabe explicar certo. Não, porque... E olha a dificuldade que é isso. E eu tô fazendo um paralelo com o consultor também. Porque o consultor, quando que chega numa empresa, tu vai lá para resolver o problema do marketing do cara, ele tá com problema em vendas. Sim. Né? Então não é a comunicação ali, tu tá com um problema maior de gestão. E aí, beleza, tem vários sinais. Tu começa a conversar com o cara e tu te propõe. E aí que eu acho que vem o pulo do gato. Como, e agora eu vou falar do meu ponto de vista de fora, tá? Como é perigosa e como que é audaciosa, perigo e audácia. Porque tu só tem uma chance de acertar. E ter esse cara pro resto da vida contigo. Tem que ter muito culhão. E eu uso. Tem que ter muito. E tu tem. Tu tem. E detalhe, num determinado espaço de tempo ainda. Não, porque é ali. Sim, é aquele tempo que o cara já foi meio atrasado. Já tem que despachar. O cara já foi meio assim, o cara só queria cortar o cabelo e daqui a pouco o cara saiu de lá com uma consultoria para deixar ele melhor a partir do seu cabelo e da sua barba. Tu usou uma palavra incrível agora, deixar ele melhor. Quando tu começou a falar sobre eu cuido de mim, ou Botox, e eu me sinto melhor. Bom, eu acho que o ramo de estética, no geral, ele tem esse poder. E nas últimas 2 décadas foi um dos ramos que mais cresceu, né? Um dos mercados que mais cresceram. Tanto que se tu vê, mesmo em meio a crises, tipo o setor de cosméticos e coisas assim, nem tudo... aliás, no meio do caminho eu tive uma marca de cosméticos também. É outra história. Mas vamos lá. Como é bom e nós deveríamos ter pessoas melhores dentro das empresas, dentro de casa, entre amigos. E o homem, por muito tempo, sim, ele vivia enclausurado. Porque se a gente lembrar anos atrás, quando a gente era uns guris, a gente saía de sobretudo preto e sapato preto. E uma jaqueta jeans. Acabou. Era só isso. A gente era muito limitado, isso no vestuário, né? E hoje o homem se permite, e ainda bem. Eu tenho, esse ano aqui, eu tive, só esse ano, 12... Eu tava contando esses dias, acho que 12 clientes que fizeram implante de cabelo. Eu sou um. Fizeste? Eu sou um. E eu, implante. E eu incentivo sempre os meus clientes, porque eles chegam com essa dúvida, Marcos, como é que é? Bom, primeiro eu tenho que estar bem informado, mais uma vez, né? Sobre todo o processo e tal, o método FUE que está em alta, toda essa história, quanto tempo leva, qual o tempo de... E assim, se é para todo mundo, se é para todo mundo, se todo mundo dá certo. Basicamente. E
E, cara, eu sempre incentivo os meus clientes. E é unânime. Todos se sentem melhor. Eu digo, cara, te incomoda? Sim. Velho, quando tu trocar de carro, tu vai gastar bem mais do que isso. Vai lá e faz teu implante, meu. Né? Ah, quero cortar o cabelo, a barba mais vezes. Quero fazer botox, quero tirar a sobrancelha, quero comprar uma roupa. Cara, tem que fazer. Te faz bem? Sim, então faz. Então isso é cuidar das pessoas também. E isso faz parte do meu trabalho. As pessoas se sentirem melhor. Eu tenho um amigo meu, eu digo que é meu amigo, ele começou sendo meu cliente e hoje é meu amigo, o Michael. Eu conheci ele num almoço, olhei pro cabelo dele e disse, cara, tu não quer ser meu modelo? Porque uma época eu precisava muito de modelo por conta dos cursos, né? E o cara virado em cabelo na cabeça, né? Digo, cara, isso é matéria-prima dos deuses, né? Eu disse, meu, tu não quer ser meu modelo? E o cara, assim, uma postura assim um pouco tímida, né? De uma certa forma, meio de cantinho, com o cabelo curto e todo detonado. Ele disse mesmo, eu digo, cara, teu cabelo é muito massa, meu. Será? É incrível. Tu só tem que me dar uma chance. E eu vou te provar isso. E eu adotei ele como modelo e ensinei ele como pentear o cabelo, como passar pomada, como secar. E sim, ele virou meu modelo, porque depois eu tive 2 cartazes de barbearia com cortes, cursos, videoaula, e ele foi meu modelo por muito tempo. Então eu brinco com alguns modelos, porque os modelos bons eu trato a pão de ló, né? E aí eu digo nos cursos que eles já são formados barbeiros, de tanto que eles vêm pro curso, né? Mas o mais legal de tudo isso foi um dia em que ele compartilhou comigo que eu mudei a vida dele. E isso é muito bonito, né? Isso é muito legal. Isso faz parte do meu trabalho. Isso faz parte de mim, cuidar das pessoas. Ele disse, Marcos, tu mudou a minha vida. Porque depois que eu comecei a arrumar melhor o meu cabelo, eu me senti melhor. Eu comecei a me vestir melhor. Mudou minha autoconfiança. Então, cara, isso é muito importante. Então, sim, tu te sente melhor, tem que fazer. Né? Então, sem amarras, né? E esses últimos 10 anos, dá para dizer, com a revolução da barbearia, nossa, mudou imensamente. O que é bom. O que é bom. Quantos homens hoje usando barba, né? Porque a barba não era comum, né? Sim. O comum, eu vivi o tempo que meus clientes se barbeavam, né? Vinham para tirar a barba. E hoje meus clientes, muitos dizem, pô, ainda bem que veio a moda da barba, porque minha pele é ruim, machucava, agora eu não preciso cortar sempre e tal. Aliás, tem alguns setores mais formais, tipo gerente de banco, né? Se eu não me engano, acho que o Bradesco agora liberou que os gerentes podem usar barba e não precisa usar gravata, pode usar só camisa, ou seja, eles podem ter uma apresentação assim um pouco mais despretensiosa e nem, não tão formal, né? Isso tudo veio com o novo estereótipo masculino, né? É barba, é cabelo, é mais despojado, né? É por aí. Se eu peguei uma palavra tua, nem a volta. Não, Mas foi cara, sensacional. essa tua história de trabalhar com pessoas, no final, não é sobre cabelo, É sobre pessoas, né? Sim. Aí vem eu gosto disso, e isso materializa. Eu tive um mentor que dizia que uma empresa excepcional, ela não é feita de profissionais excepcionais. É feita de pessoas comuns que fazem um trabalho excepcional. Excepcional. Sim. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo pode ser, toda pessoa pode ser excepcional. Sim. Desde que ela se dedique a fazer um trabalho excepcional. Exato. Né? Então, e esse trabalho excepcional é quando tu pega o cara lá que tá lá, nem ele sabe que tem um cabelo tão bom, e além de olhar pro cabelo do cara, tu olhou pra pessoa. Eu diria... Tu mudou a pessoa. Sim, e eu diria que é importante também o que tu falaste agora, Julia. Eu acho que é importante, assim, eu, por exemplo, nunca pensei em ser o melhor. Eu nunca pensei em ser o maior. Eu sempre pensei em dar o meu máximo e fazer o possível, fazer bem feito. Eu acho que isso é bem importante, porque isso pode, e é um caminho para quem sabe ser o melhor e o maior. Mas eu nunca mirei isso, sabe? Eu quero ser o melhor barbeiro ou o maior. Não, eu quero dar o meu melhor. Eu quero fazer o meu máximo.
porque eu sei que isso já vai ser muito bom. Sim. Não, e o serviço vem de servir. Servir. Ou seja, eu sirvo ao próximo. Total. Quando que semana passada, semana passada, eu fui palestrante do primeiro congresso B2B de vendas que teve em Bento, né? E na noite anterior, eu geralmente, quando que tem uma palestra que eu vou dar, eu me preparo uma vez de frente pro espelho, 1 hora. É 1 hora a palestra, 1 hora na frente do espelho aqui, falando, conversando, sozinho. E agora eu tenho uma baita assistente, que é a minha esposa, que ela fica aí. Ela vai ainda pegando vídeos, né? E vai me filmando, vai gerando, porque eu quero mostrar um pouco do backstage, como que eu me preparo para isso. Na palestra, eu tive um grande desafio, porque a palestra era 1h30. E é o terror do palestrante é tu dar palestra 1h30, porque é depois do almoço. Tá todo mundo aí embaixo. Então, assim, ó, tu tem que dizer, come essa salada no almoço para te voltar bem e não dormir. Né? E aí eu não tinha só o desafio como palestrante de compartilhar conteúdo, mas o desafio de não manter toda a galera acordada. Porque Engajada ali, engajada, tu tem que manter. Terminou a palestra, tinha 7.000 passos marcados no meu relógio. 7.000 durante 1 hora de palestra. Eu não parei o tempo todo. Eu não parei. Porque era a única forma que eu tinha de manter todo mundo comigo. E ali eu trago o ato de servir. Sim. Lá eu me preparei para dar o meu melhor, para atingir o melhor nível, para poder fazer com que aquelas pessoas elas chegassem de uma forma e saíssem de outras. E por que eu sou tão apaixonado também por isso? Porque quando que a gente se propõe a servir, muito antes da gente ser o melhor, a gente tem que dar o nosso melhor. Certo. Porque eu tenho certeza que para dentro daquelas pessoas que estão conectadas contigo, que são teus clientes, que vão te indicar para outros e futuros clientes, tu é o melhor. E não apenas pelo ato de fazer a barba ou cortar o cabelo, ou entregar o melhor sentimento para eles pós-corte de barba e tal, mas porque tu se torna um exemplo que eles consideram importante e conectado à vida deles. Rapidamente eu vou falar sobre comportamento humano na profissão. E isso já é sugestão para quem trabalha. Dentro do nosso meio, quando que a gente entrega um serviço, tem pessoas que se conectam com a gente, tem pessoas que se repelem da gente. Tem ambiente que eu chego que eu pareço ser um cara arrogante, tem outros ambientes que eu pareço ser um cara super humilde. Ou seja, cria uma conexão melhor com determinados perfis de pessoas. E eu tive um cabeleireiro que ele fazia eu me sentir muito bem. Eu achava o cara engraçado, o cara legal, ele me deixava super tranquilo. Mas eu comecei a observar em determinado momento que ele estava traindo a esposa dele. E eu ia cortar o cabelo e eu sempre via coisas relacionadas à esposa dele. E eu conhecia a esposa dele. Eu achava uma pessoa bacana, sempre respeitosa, legal e tal. Eu não concordava com aquilo, não compactuava com aquilo e troquei de cabeleireiro. Ele sempre cortou muito bem meu cabelo. Ele sempre me fazia sair de lá 100%. Mas a conduta comportamental dele era contra os meus valores pessoais. E aquilo foi motivo para dar oportunidade para outra pessoa. Que daí eu fui num, não deu certo, fui em outro. E a minha vida virou uma corrida, porque ia num, não dava certo, no outro, até que tu te estaciona e diz, opa, esse aqui é um cara bacana. Mas veja como é importante. Por que eu trago a questão comportamental? Porque tu também trouxe vários pontos. Porque hoje, além de tu dar o teu melhor não é apenas técnico. Não. O teu melhor não é apenas humano, comportamental. O teu melhor não é apenas uma habilidade de visão que tu tem para dizer assim, ó, nós vamos para cá que eu vou te tornar melhor, tem um acompanhamento. Mas o composto disso tudo te torna um cara diferenciado e único. E eu quis, e não é nem para querer parar aqui o assunto, mas é para mostrar como hoje também o teu comportamento, além das tuas habilidades e tudo isso, fazem diferença. Isso na minha carreira foi determinante para alguns pontos, assim, bem específicos, eu diria, né?
tipo corte de criança. Olha só. Aí são 2 pontos, né? Estamos no tempo? Coloca. A gente tem assunto para 2 horas ou mais, né? Sim. Bora lá. Bom, o primeiro ponto do corte de criança é que quando eu comecei com o seu Pérez, ele não cortava. E eu não tinha cliente. Então, meu amigo podia vir qualquer cara que eu ia cortar, inclusive criança. Então, aqueles primeiros anos aí eu já fiz mestrado e doutorado em corte infantil, né? E aí entra a questão de comportamento. Dentro de barbearia, principalmente, é um ambiente bem masculino hoje, né? E eu vivi o tempo em que o salão era unissex, que se misturou barbeiro com cabeleireiros, com massagem, com bronzeamento e tudo. Era o tempo da sobrevivência e adaptação. Então aí a barbearia está em alta, hoje ela pode se separar e seguir sozinha. Foi o que aconteceu. Mas enfim, hoje a barbearia é um ambiente bem masculino. Então é óbvio, é comum que num ambiente, quanto mais profissionais ou mais homens, talvez tenha alguma conversa indesejada, né? Talvez aconteça algo, como tu disseste, indesejado no teu ponto de vista. Mas mesmo para aquele que enxergasse o que tu enxergou e de uma certa forma aceitasse, ainda assim ele se sentiria melhor num ambiente equilibrado. Então eu fui criando isso ao longo dos anos. Hoje eu trabalho sozinho, né? Que foi meu projeto, né? De dar exclusividade. E eu atendo muitas crianças. E as crianças vêm com as mães e não com os pais. Por quê? Porque é um ambiente saudável. Sempre foi. Então, desde o momento em que eu fui dono da minha barbearia, algumas coisas deixaram de existir, outras passaram a existir. Por exemplo, que é típico em barbearia, revista de mulher pelada, sempre existiu, né? A partir do momento que eu fui dono da minha primeira barbearia, ela deixou de existir. Não teria por que ter isso se mulheres frequentavam com os filhos, né? Entende? Então, até eu me lembro de uma postagem que eu fiz uns anos atrás. A minha mãe cortava meu cabelo em casa. Tua mãe era cabeleireira, né? E foi minha professora. Ainda é. Ainda é. Foi minha professora. The best. Com certeza ela vai assistir esse episódio aqui e vai se emocionar. Ó, beijão pra ti, ó, no coração. Tua mãe foi incrível. E não só porque ela me deixou fazer uma prova que eu não estudei. Ela era demais. Cara, então a minha mãe cortava meu cabelo em casa. E a gente ia na barbearia com os pais, que era um ambiente masculino, né? Aí veio o salão unissex, de repente os meninos estavam indo pro cabeleireiro com a mãe. O pai já não levava mais, né? E agora que a barbearia tá em alta, menino corta cabelo em barbeiro. Então as mães estão levando, não é mais nem os pais. As mães levam muito mais, elas procuram as barbearias. Então para isso tu tem que ter comportamento. Em qualquer ambiente de trabalho. Tem que ter comportamento, tu tem que ter postura, entende? Então os meus clientes, e eu sou muito feliz em dizer que tenho clientes de 20 anos, 25, 27. Eu estou atendendo a terceira geração, porque eu tinha 17 anos, eu comecei a atender um cara da nossa idade, com o filho, que hoje vem ele, o filho e o neto, entendeu? Então, eu tenho muitos clientes de mais de 20 anos, muitas mulheres que sempre frequentaram minha barbearia e muitas esposas de clientes meus, porque sempre foi um ambiente saudável. É um ambiente de trabalho. Sim, comportamento é importante em qualquer situação, né? Mas isso é a visão de cada um. Mas eu sempre digo, mesmo a pessoa que compartilha da bagunça, na organização, ela também se sente bem. Com certeza. Aquela hora da receita... Aquela hora da receita. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta pro Marcos, como ele vem. Ele é observador, ele se adaptou, ele tem uma história e está ainda atual no mercado. O que tu enxerga nos anos que seguem? Como está sendo o Marcos em relação aos negócios, a barbearia, o estilo dos teus negócios de vida, enfim... Tu vê a vida longa para a barbearia, vida longa para o Marcos na barbearia, né? Te provoquei aí um pouquinho para... Isso, vamos chegar aí. Para tu abrir a caixa de Pandora aí. Então, eu vejo uma vida longa para a barbearia, sem dúvida, né? Como tudo que tem estoura, depois estabiliza, né? Passa por um processo seletivo e se mantém. Eu acho que a barbearia vai se manter agora no mercado
nós vamos envelhecer, e nossos filhos, e a barbearia vai continuar existindo. Agora, a barbearia, para mim, eu acho que ela já contribuiu e eu já contribuí para ela tudo que eu podia. Então, eu estou num momento de uma nova fase. Então, estou numa transição. Hoje, eu estou no ápice da minha profissão. Posso dizer que estou no ápice da minha profissão. Por quê? Porque eu acredito que faz uns 7 anos que eu trabalho com hora marcada, né? Eu nunca tive um horário antes de 2 semanas. Há 7 anos eu chego no mês de outubro e meu ano está fechado, como foi esse ano de novo, né? Já fecha todo ano e já estão marcando para janeiro, né? E isso não é soberba minha, não é nada. Isso é uma conquista, são dos meus clientes, né? Aliás, com os meus clientes eu consegui alimentar os meus pupilos e pessoas que trabalharam comigo, enfim, né? E que hoje muitos clientes foram se espalhando. Eu tô no ápice da minha profissão. Atingi tudo o que eu queria, mas agora eu vou mudar. Eu vou para um outro segmento. E é importante que se diga algo que eu falei no início, sobre potencialidades. Isso eu li lá atrás, lá no início. Falei no início da nossa conversa. Eu identifiquei que eu tinha potencialidade não só artesanal, mas com as pessoas. A barbearia me trouxe um círculo de amigos, de contatos e uma habilidade para com as pessoas que me permite também trabalhar em outros setores. E é isso que eu vou fazer. Então, o ano que vem, né? Eu acredito que esse programa aqui vai ser em 2024 já, né? Estamos em 2024, praticamente. Vai ser meu ano de mudança. Eu vou para o setor imobiliário, né? Então, isso é algo que eu venho planejando já há um tempo. Como tudo na minha vida, eu acho que planejamento é uma coisa muito importante. Todo mundo sabe dessa matemática, né? Planejou bem, tu já tem 70%. Os outros 30% é execução e vai tranquilo. Então, sim, há uns 2 anos atrás eu já tinha essa ideia. E aí eu comecei a tomar algumas decisões, né? Uma delas foi vender minha barbearia, onde eu tinha outros barbeiros, e trabalhar sozinho para não ter mais ligação ou comprometimento com alguém, ou alguém dependendo de mim, ou depender. Eu tinha uma marca de cosméticos, acabamos nem falando, né? Mas enfim, tinha uma marca e vendi para um grande amigo meu em São Paulo, tinha uma sociedade, né? Então isso foi uma transição também saudável. E eu cheguei a esse ponto, que eu trabalho sozinho e não tenho ligação com ninguém para seguir. Esse é meu novo caminho. Então eu ajeitei as coisas para dar o meu passo. E meu passo vai ser esse. E eu vou continuar trabalhando sozinho, porque também a gente atinge uma maturidade profissional e entende que a gente pode, sim, fazer sozinho e trabalhar em equipe. Bom, eu já trabalhei muitos anos em equipe. Então eu estou montando meu escritório, né? E em breve eu estou no ramo imobiliário. Já tenho minha marca pronta. Já estou com os meus planejamentos, minhas planilhas, minhas parcerias, né? Pré-agendadas ali. Então, mais um desafio. Saio no ápice para buscar outro ápice. Simples assim. Muito bom, baita história de vida, o cara não para. Não para. Aproveitando sim, agora vamos aproveitar inclusive essa novidade, né? Esse desafio, essa mudança, para tu colocar a receitinha aí. Para a gente finalizar, então, né? Foi muito importante a tua presença aqui, muito inspiradora também. Obrigado. Mas se tu pudesse falar 5 coisas para quem está pensando em entrar no mercado da barbearia hoje, quais são as 5 coisas que a pessoa precisa fazer para poder alcançar o caminho do sucesso? Eu diria que o básico para todas, né? Vontade de trabalhar, falando de uma forma bem simples, né? Que isso a gente traz, né? Que é ser persistente. Estudo, qualquer coisa requer estudo. Sem estudo tu não vai ter conhecimento. Sem conhecimento tu não vai para frente. Se permitir, que é algo que eu falei durante toda a nossa conversa. Então tu tem que se permitir, mesmo que dentro de um segmento algo novo, né? Para entender o que vai ser melhor para ti ou não. Um médico faz isso, né? Porque ele vai para vários setores, como um cliente meu que está estudando medicina, e entendeu que ele queria ser médico da família, mas agora vai ser pediatra. Então te permita, dentro do teu segmento, para entender o que tu pode fazer de melhor. E o que mais eu posso dizer? Coragem
coragem, porque a gente sempre vai ter desafios, né? Todo mundo tem desafios, seja no profissional ou pessoal. É só ter coragem, é só não ter medo de vender o carro, é não ter medo de se ausentar para depois voltar, de estudar para agregar. Acho que basicamente é isso. Não sei se eu falei 5 coisas, né, Márcio? Foram 4, mas foram de grande tamanho, né? Muito, Obrigado. muito bom. Muito obrigado. A gente agradece, tá, Marcos, Eu que por agradeço tua o convite. participação. E quero dizer, hoje nós estivemos aqui com o Marcos Misturini, uma belíssima história, são 27 anos como barbeiro, né? Um cara nato na arte de barbear, que viveu uma grande trajetória, e a gente fica muito feliz de estar compartilhando com vocês. E a gente pede sempre, né? Compartilha esse vídeo, deixa um like também pra gente, porque é isso que motiva a gente a continuar. E segue a gente nas redes sociais e também aqui no nosso canal do YouTube, uma forma de tu estar sempre sendo notificado também quando que tem programa novo, sempre segundas-feiras às 21 horas. É isso aí, então. Marcos, obrigado. Obrigado por ter eu vindo. pelo convite. Sucesso Muito obrigado. na tua nova trilha, nova jornada. Com Sem certeza dúvida. tu vai continuar mexendo com pessoas, É absoluto. né? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ficamos por aqui, obrigado. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.